Vou trazer um pouco da linha do tempo, né? Como é que o São Paulo construiu esse ofício de reclamação formal para a Federação Paulista de Futebol depois do erro de arbitragem lá naquele pênalti que foi marcado para o Palmeiras no jogo de semifinal do Campeonato Paulista, né? Vamos falar de erro porque de fato foi um erro, pegando, né, como base tudo aquilo que foi dito pelos ex-árbitros que opinaram depois da marcação do pênalti do Flávio Rodrigues de Souza para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista no jogo do Allianz Parque, certo? Alan Franco, né, postou essa foto aí nas redes sociais com uma tipóia no braço, assustando muito o torcedor do São Paulo. Eu quero trazer informações sobre o estado dele. Será que teve fratura? Vou trazer as informações, muita calma nessa hora. Quem não caiu e não acabou ainda foi o jogo Palmeiras e São Paulo no fim de semana, a semifinal que levou o Palmeiras para final do campeonato, com a questão do pênalti no Vitor Roque e tudo mais. E ontem teve reunião na Federação Paulista de Futebol e aí o Reinaldo Carneiro de Basso, presidente da federação, conseguiu piorar um pouco mais a situação com uma entrevista completamente desastrada que provocou, por fim, uma manifestação um pouco mais forte do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo enviou um ofício para a Federação Paulista exigindo uma resposta formal. De acordo com o André Hernan aqui no UOL, o documento pede que a arbitragem assuma o erro no pênalti marcado a favor do Palmeiras e cobra punições dos árbitros. O São Paulo quer que o Flávio de Souza seja sacado da Federação Paulista de Futebol da lista dos árbitros. E também o São Paulo alega que foi prejudicado no campo esportivo, financeiro e tudo mais. E, por fim, considera utilizar o time sub-20 no Campeonato Paulista de 2026. Um cheiro de bravata, não sei se na hora H vai ser assim. A gente tem as palavras do Reinaldo Carneiro de Bastos ontem na federação. Foi a entrevista que deu uma piorada na situação, como se ela já não fosse tão ruim o suficiente. Vamos ouvir o que disse o presidente da FPF. Mas é um lance que, se não acontece o lance, se o Rafael não toca a bola ali daquele jeito, se não acontecesse, a gente teria tido uma arbitragem normal o jogo inteiro. Mas futebol é isso. Futebol é isso, a gente tem que viver com isso e tem que trabalhar em cima desses imprevisíveis, esses casos imprevisíveis, para que a gente possa decidir melhor e volta a ficar, que a gente passe desapercebido. Mas é um... Muito bem, tá aí então, essa foi um trecho da entrevista do Reinaldo Carneiro de Basso, um trecho que pegou bastante para o São Paulo, foi esse em que ele fala: se o Rafael dá uma bicuda na bola, nada disso teria acontecido, como se a culpa de tudo que aconteceu tenha sido do Rafael e não de uma arbitragem tenebrosa. E como se ele fosse um comentarista esportivo, pois né? Ele é presidente da Federação Paulista, ele não tem que dar opinião nenhuma se o jogador errou, o que o jogador deveria fazer, dar um bico, driblar, pegar com a mão. Ele não tem que dar palpite nenhum. Exatamente. Ele tem que se preocupar com a federação e punir a arbitragem, sim. Vai fazer reciclagem, vai apitar a Série B, Série C, Série D, vai sofrer um pouquinho, sabe? Porque o que o árbitro fez foi influenciar totalmente no resultado de uma partida que estava equilibrada. Uma semifinal de Palmeiras e São Paulo, gente. Aquele pênalti não existe nem no churrasco de sábado. Os caras iam parar. E alguém ia parar no sábado? Cabimento aquilo. Aliás, e tem outra coisa, né? Ele fala, futebol é isso, não, futebol é isso, uma pinóia. Por que o futebol tem que ser isso? Por que o futebol tem que conviver com esses apitadores e árbitros de vídeo que os caras não têm noção do que é um jogo de futebol? Essa é a questão. Os caras não entendem a diferença de uma entrada maldosa, uma entrada limpa, uma disputa de bola corpo a corpo, um ombro com ombro, ombro nas costas. Eles confundem tudo. E não pode também deixar de fora o senhor Guarizo, que é o do vídeo, que para mim é mais grave do que o de campo, porque ele tem a possibilidade de ver e rever várias vezes o lance e ele não faz. Na verdade, ele chancela a decisão. E no áudio fica bem claro, muito claro. Ele fala, isso aí, o pênalti está claro, vamos ver se tem impedimento. Como claro? Como é que ele consegue? Aí puseram aquela imagem de baixo num ângulo invertido, numa tentativa de parecer que foi alguma coisa, pior ainda, que ali você percebe o atacante colocando o pé no chão, dando um pequeno saltinho, né, em cima do zagueiro, para não, no caso o Vitor Roque e o Arboleda, para tentar ludibriar a arbitragem. Claramente é isso, né? Na Espanha, o Vitor Roque já está sendo chamado de piscineiro, né? Já virou matéria lá, os caras tirando sarro. Olha só, a tradução, olha o que nós vendemos para o futebol, devolvemos ao futebol, um piscineiro. É isso, foi isso, ele foi um piscineiro. Ele mergulhou e o árbitro marcou e o outro foi lá e chancelou. E isso aí, como gestão de crise, é um desastre, né?
as palavras do presidente da federação. Desastroso, era melhor ele não falar nada do que falar essas bobagens que ele falou. Agora, eu duvido que São Paulo vai colocar time de garoto ano que vem, nada. Isso aí é só da boca para fora, satisfação para a torcida. Até o ano que vem, o pessoal já esqueceu, já jogou Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O Zubeldia talvez até tenha sido demitido, né? Porque já querem mandar ele embora desde o final do ano passado. E aí tudo muda e a banda vai continuar tocando. O São Paulo vai ser subserviente, provavelmente, à federação, como ele já é há muito tempo. Mas ontem não dava para ficar calado. Teve que fazer alguma coisa, porque domingo as reclamações do Casares foram protocolares, né? Ele tinha que estar cuspindo a abelha africana amanhecer na federação segunda-feira, não, terça-feira, no caso, ontem, né? E pedindo uma reunião urgente com ele para saber o que você vai fazer. Olha o que aconteceu. Não foi um erro normal. Não tentem transformar essa falha numa falha normal. Falhas acontecem, lances polêmicos acontecem, isso foi um absurdo. Uma coisa de repercussão internacional de tão bizarro que foi. E são 2 envolvidos. Fora a tropa que está ali na cabine do VAR, tem uma tropa ali dentro. 17 pessoas. Exatamente. E não teve um para falar, meu amigo, não faz isso. Avisa para ele olhar o vídeo. Cara, custava ele falar, olha, é um lance, eu acho até que foi pênalti, mas dá uma olhadinha no vídeo. Dá uma olhadinha lá, como é que é? O Flávio, né? O Flávio, vai lá dar uma olhadinha. Né? Não custa, né? Mas não, ele já chancelou. O áudio é devastador. Ele já, na primeira, não, pênalti é claro. Como é que pode um cara que ganha dinheiro, é remunerado para apitar futebol e o outro ficar olhando um vídeo, achar que aquele é um pênalti? Gente, não, eu queria entender como é possível isso. Esse é um total desconhecimento do que é o jogo. Como diz o Tostão, é o Zé Regrinha. Ele decora as regras, mas ele não entende a mecânica do jogo, a dinâmica do jogo. Não entende. Então, para o cara desse, tudo é falta, tudo é pênalti. É bizarro e muito irritante. Eu até falei isso com o Tirone ontem. Isso machuca o futebol, sabe? É uma agressão ao futebol. Para o cara que não conhece o jogo, para ver e falar, essa porcaria aí, nossa, não quero ver isso não. Aí ontem, jogos como Liverpool e PSG, como se fosse um remedinho, sabe? Passa um remédio para tratar o coitado do futebol, que é esculachado por arbitragens ruins e dirigentes péssimos. E os jogadores também, né? Que fazem essas coisas. E decidir um jogo, né? Você decide uma semifinal de Campeonato Paulista com 2 times enormes, com uma história riquíssima, uma rivalidade gigantesca, e um cara vai lá e decide o jogo. Porque não foi o Rafael Veiga que decidiu o jogo, foi o Flávio e a turma dele do VAR. Eles decidiram o jogo. Sim. E o Rafael, goleiro, ele teve até. O erro dele foi um erro grave. Mas é um problema do Zubeldia, não do presidente da federação. Claro. Né? Do Zubeldia, da torcida do São Paulo, dos colegas, do Arboleda. Bom, mas você dá uma bola para mim aqui. Mas isso não é problema dele. E isso nem foi discutido porque o erro da arbitragem foi tão grande que ele ofuscou a falha do goleiro. Ele ofuscou. Nem se discutiu isso. Porque era para ser discutido. Se porventura sai um gol normal ali do Palmeiras, ou um pênalti real, o Arboleda dá uma pancada no Vitor Roque, nós falaremos, poxa, olha só que bobagem, saída de bola, foi erro da Arboleda, foi erro do Rafael, o debate seria esse. Mas o erro da arbitragem é tão grande que o erro do goleiro só foi lembrado pelo presidente da federação, que é uma clara tentativa de compartilhar o problema. Olha, não é só da minha dupla de arbitragem ali. O erro também foi do goleiro. Se ele não chutasse a bola daquela maneira, isso é uma brincadeira, isso, né? Esse trecho da nota que eu falei, que isso também inflamou o São Paulo a emitir essa nota, falar em sub-20, não sei o quê, foi que pegou mal. Que ele tenta compartilhar a culpa de um erro tenebroso de um cara que é funcionário da Federação Paulista, afiliado à Federação Paulista, o Flávio de Souza. E aí pegou tão mal que a própria federação falou, opa, peraí, me desculpa, não foi bem assim, emitiu uma nota que está aí na sua tela. O presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro de Bastos, concedeu entrevista nesta terça-feira, dia 11, em que lamentou a polêmica envolvendo o pênalti marcado na semifinal de Palmeiras e São Paulo. Afirmou que o lance foi ocasionado por uma série de coincidências e mencionou o nome do goleiro Rafael de São Paulo. Conversei com o Rafael por telefone e me desculpei pelo comentário infeliz ao citá-lo. Quero esclarecer que em nenhum momento quis atrelar a polêmica de arbitragem ao goleiro Rafael, a quem admiro e respeito muito trabalho, foi o que disse o presidente da federação. Quero colocar o Danilo na conversa, porque tem um detalhe, né? Nessa nota também dá a impressão que o Reinaldo Carneiro de Bastos telefonou para o Rafael, e parece que foi o contrário, que o Rafael ligou para ele e falou assim, pô, você vai querer agora me ferrar aqui? E aí ele foi lá e pediu desculpas. Mas, de modo geral, Danilo, o negócio já estava bem feio, né, com a arbitragem do jeito que foi. E o Reinaldo Carneiro de Bastos, vamos combinar, ele piorou bastante as coisas, né?
Eu acho que o Reinaldo ele acabou falando com o coração quando ele deu uma cornetada no Rafael, viu, Tironi? Acho que foi isso que ele deixou escapar na entrevista. Bom, linha do tempo, né? Ao longo do dia, isso logo cedo, né? O presidente Júlio Casares, que inclusive dormiu pouco, né? Porque foram muitas reclamações, pouco sono. O presidente, é verdade que viajou lá para outros compromissos na questão da Libra, da LFU, do Campeonato Brasileiro, mas também, evidentemente, já trabalhando com o jurídico do São Paulo e com os outros dirigentes, a questão do documento que, né, enviado para a Federação Paulista com o protocolo ali todo dedicado ali, todo ele detalhado em relação ao ofício de reclamação do clube para a Federação Paulista e a insatisfação do São Paulo, alguns pontos importantes destacados nesse documento. Primeiro que o São Paulo queria ouvir o áudio, né? Só que a Federação Paulista já logo soltou o áudio antes, né, mesmo do São Paulo enviar esse ofício. Só que o São Paulo, quando ouviu o áudio, né, do Rodrigo Ferreira Guarizo do Amaral, dizendo que tinha o contato, e de fato teve, mas um contato faltoso do Arboleda em cima do Vitor Roque, que aquilo ali era suficiente para marcar o pênalti, de fato aquilo causou uma revolta muito grande na direção do São Paulo, do presidente Júlio, do Carlos Belmonte, do Rui Costa, enfim, todos os jogadores também que ouviram aquele áudio também mandaram mensagem para a diretoria dizendo, que isso aqui é um absurdo, isso precisa ser combatido. Então causou uma revolta muito grande de funcionários também do São Paulo, departamento de comunicação, enfim, muita gente revoltada. Isso causou, né, uma insatisfação muito grande e o São Paulo quis acelerar logo o processo de mandar esse ofício. Ouvi, assim, mensagens do tipo, tá todo mundo aqui revoltadíssimo. Então o São Paulo acelerou o processo, fez alguns pontos, além da questão da distância onde é que o árbitro estava para marcar o pênalti, porque a decisão então que prevaleceu foi a decisão de campo e ele estava longe. Segundo a reclamação do São Paulo, a decisão não foi do campo e sim uma decisão do VAR, né, e o áudio deixa muito claro, e o VAR não chama o cara do campo, né, o Flávio Rodrigues de Souza, para olhar o vídeo. Então foi uma decisão que não teve conjunto ali, né? Então o São Paulo tem essa reclamação, que foi uma decisão completamente equivocada, que não foi pênalti. Durante o jogo, decisões equivocadas, que falta de critério em alguns lances de falta, principalmente em cima do Lucas. Questão que orientou os jogadores dos 4 clubes semifinalistas a não chutar a bandeirinha, e o Veiga chutou a bandeirinha, também chutou a bandeirinha do próprio clube, mas que seria preservar a semifinal ali, aquela coisa toda. Então, assim, o São Paulo fez uma série de reclamações, uma série de fatos ali que foram acontecendo, e principalmente focado no lance, evidentemente, do Vitor Roque ali com o Arboleda. Ao falar com a arbitragem, os argumentos que foram usados com o árbitro ali dentro do campo, do capitão, né, do próprio Arboleda com o jogador, do Zubeldia, da reclamação do técnico, da comissão técnica. Então, assim, vários pontos foram levados. Então, o São Paulo elaborou esse documento. Claro que é um documento que o São Paulo entende que é muito mais para mostrar ali uma insatisfação, não vai mudar nada, né, nessa questão. E o São Paulo se posiciona ali firme na Federação Paulista de Futebol, entendendo que muita gente dentro do São Paulo entende que a quantidade de replays que foram mostrados durante as transmissões que foram exibidas, né, dos detentores de direitos, já mostrava que a Federação Paulista queria mesmo dar um ar assim do tipo, olha, essa imagem invertida aqui, a busca no áudio deixa isso muito claro, a busca de uma imagem invertida descontextualiza o que é de fato o lance do toque, onde o Vitor Roque cai e tenta simular e de fato o Arboleda tira o corpo muito mais do que tenta fazer a ação ali do contato para fazer a falta. Isso eu estou falando segundo a minha apuração do que o São Paulo argumenta nesse documento, nesse ofício. Então é um São Paulo que sai bravo desse Campeonato Paulista, sai reclamando formalmente com a Federação Paulista e agora junta ali o que tem
e olha para frente, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. De ponto positivo, para mim fica, o São Paulo fez um jogo bom, né? Fez um jogo bom, fez uma escalação com um Oscar jogando ali de segundo homem de meio campo, uma boa partida, e o São Paulo tem ali coisas muito mais positivas para tirar de dentro de campo em relação a esse jogo do que propriamente do desempenho, mais olhando para o lado do Campeonato Brasileiro. Isso pelo menos é a minha opinião. Certo? Bom, a esposa do Alan Franco postou, né, uma foto dele no pós-clássico, né, depois do jogo, polêmica e tudo mais, ele com uma tipóia no braço. Temos até a foto aí para vocês. Ele com uma tipóia, com um curativo ali e tal, e muita gente começou a especular, será que teve uma fratura? Será que, né, vai perder muito tempo? Será que vai ser desfalque no início aí nesse tempo de preparação do São Paulo até o início do Brasileirão, né, dia 29, que o São Paulo começa, né, 29 e 30, naquele fim de semana de estreia do Brasileirão, São Paulo que joga no Morumbi contra o Sport. Fui atrás de algumas fontes, falei com gente da preparação física, falei com gente do departamento médico do São Paulo e de fato o Alan Franco foi fazer ali um exame, foi ser examinado com mais critério, com mais cuidado, porque de fato ele teve um trauma, né, ali no jogo contra o Palmeiras, ele teve um trauma, então ele foi avaliado, né, pelo São Paulo, mas não foi constatada a fratura. A boa notícia é que ele não teve a fratura constatada. Então, assim, foi um trauma, foi uma pancada, até por isso ele estava com uma tipóia, né? E aí você trata, você tem o descanso, você tem ali toda a medicação que toma para dor ali, porque estava bastante dolorido na hora. Então, por isso ele está descansando com uma tipóia, mas logo vai voltar a fazer a fisioterapia, o tratamento, tudo de maneira progressiva para ele voltar a treinar normalmente. Então, assim, não é cirurgia, não é fratura, nada mais grave, nem lesão, é apenas um trauma, onde depois, naturalmente, aquela pancada que você sente dor e depois ele vai melhorando e você é liberado para poder treinar normalmente. Então, não é desfalque, não vai ser desfalque o Alan Franco nesse primeiro momento aí de Campeonato Brasileiro, porque mesmo assim ainda tem as duas datas de final de estadual e você tem ainda a data FIFA, né, a paralisação, né, do futebol para a data FIFA. Então o São Paulo tem um tempo ali de preparação, um tempo de treinamento até você estrear no Campeonato Brasileiro. Então o São Paulo tem esse período, então não preocupa, não é uma fratura, que aí você tem um tempo de recuperação muito maior, então não é esse problema. Claro que a esposa do Alan Franco, eles postaram essa foto acabou criando uma preocupação no torcedor de São Paulo, e o torcedor de São Paulo agora pode ficar tranquilo, né, que não tem nenhuma fratura, não preocupa nesse sentido. Certo? Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!